E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, garganta. Pois é, os pacientes, estão sofrendo por meses por causa das complicações de longo prazo do coronavírus ignoradas pelo Japão. Cada vez mais pessoas se queixam, de sintomas incluindo fadiga e náusea, meses após a infecção pelo coronavírus. Mas enquanto a pesquisa sobre o fenômeno avança no exterior, a conscientização sobre o problema permanece baixa no Japão e muitas instituições médicas estão optando por não cuidar de pessoas com sintomas. Parece que o número de pessoas com esses efeitos de longo prazo continuará a aumentar no Japão, e alguns profissionais médicos estão pedindo ao governo que faça mais, dizendo que deveria levar a questão a sério e apresentar uma resposta. Por isso que aqui no canal, como eu passo notícias para vocês direto, eu preciso ler as notícias, ver notícias das mídias do mundo inteiro. Tá? Eu vejo esse tipo de coisa e isso me preocupa bastante, porque existem muitos relatos, mas é uma série de relatos, não são relatos esporádicos, são muitos. E por me preocupar, principalmente assim, com você, sim, você, eu considero da família, por isso que eu falo assim, e aí família? Todos que entram, são inscritos no canal, que assistem, fazem parte, comentam, eu considero como se fosse uma família, tá? Por isso que o canal, assim, entre aspas, não é feito para grandes públicos. Quando eu chamo todos de família, muitas pessoas devem estranhar. Eu falo assim, não, ele tá fazendo só para família. Não. Todos que entram no canal, que são inscritos, que acompanham, que comentam, que fazem parte do dia a dia do canal, eu considero como família. Tanto que, quanto dá para me ajudar, eu ajudo na medida do possível. Tá certo? Por isso que eu me preocupo sempre passar esse tipo de matérias para vocês tomarem conscientização. Porque não é só você, no caso, que assiste, e eu que estou aqui falando, nós temos familiares também. E essas pessoas podem pagar o pato também. E nós não queremos, eu acredito tá, que nós não queremos que tenhamos esse peso na consciência de nós termos infectado nossos parentes. Entende? É muito mais difícil para mim superar o cansaço do que antes. Quase não consigo trabalhar, disse um homem de 25 anos na prefeitura de Saitama, ao norte de Tóquio, que sofre com longo prazo dos efeitos colaterais do coronavírus, desde a infecção em julho. O homem foi internado anteriormente com febre de mais de 38 graus Celsius e dores no peito. Ele teve 2 semanas depois, ele teve alta 2 semanas depois, quando a infecção da sua condição foi considerada extinta. Mas mesmo depois disso, ele diz que continua a sentir fadiga e outros sintomas. Embora ele tenha retornado ao trabalho 1 mês depois de receber alta, suas dores de cabeça e no peito não diminuíram e mais vezes do que antes. Ele fica seriamente sem fôlego. Embora ele tenha dito ao seu empregador que poderia haver uma possibilidade de que ele sofresse complicações com a infecção do coronavírus, ele continua a se deslocar para um local de trabalho que exige trabalho físico. Ele disse desanimado: estou no meu limite físico e mental e não tenho escolha a não ser pensar em deixar o meu emprego. Tá vendo? Olha só. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, pesquisas sobre as condições semelhantes estão em andamento em países como Estados Unidos e Itália, e cada vez mais se estende que elas são suspeitas de serem decorrentes do coronavírus. No Japão, o Centro Nacional de Saúde e Medicina Global realizou uma pesquisa que entrevistou 63 pessoas que receberam alta hospitalar entre fevereiro e junho. Entre as respostas a uma sessão de múltipla escolha, eles descobriram que 4 meses depois de deixar o hospital, 7 pessoas relataram dificuldades respiratórias, 6 pessoas descreveram sentimentos de fadiga e 6 disseram que tinham problemas com o olfato. Apesar disso, a existência de complicações após a recuperação do coronavírus ainda não é amplamente reconhecida no Japão,
e o entendimento sobre as questões é lento, mesmo entre as instituições médicas japonesas. Fui ao hospital muitas vezes, mas nunca descobri por que estava doente, disse um residente de Tóquio de 47 anos. Por volta do final de abril, ela apresentou sintomas, incluindo uma pequena febre, e um teste de anticorpos subsequente confirmou que ela era positiva para o coronavírus. Após um período de convalescência em casa, ela voltou ao trabalho, mas diz que frequentemente sentia fortes dores no peito e uma sensação de exaustão. Quando ela foi examinada no hospital, no entanto, eles só puderam dizer: pode ser psicogênico. Ela não teve escolha a não ser continuar trabalhando enquanto fazia alguns dias em casa de folga, né? Koichi Hirahata, médico da clínica Hirahata, no distrito de Shibuya, da capital, relatou que consultou cerca de 400 pacientes em todo o país preocupados com complicações decorrentes das infecções por coronavírus. O Dr. Hirahata disse que, como os outros hospitais não reconhecem as complicações a longo prazo como uma doença, ele foi contatado por um grande número de pacientes. Ele disse: a resposta do governo nacional às complicações do coronavírus tem sido lenta e também não enviou avisos para as pessoas que trabalham na profissão médica, na área médica, no caso, né? Parece que, no estado atual das coisas, os médicos não sabem como lidar com o problema. A preocupação no caso do Hirahata, no momento, é a questão dos pacientes que não fizeram o teste durante a primeira onda de infecções por coronavírus no Japão, ocorrida na primavera. Na época, critérios rígidos, como febre de mais de 37,5 graus por pelo menos 4 dias, foram aplicadas antes que as pessoas pudessem fazer o teste. Consequentemente, muitas pessoas não foram monitoradas e vários pacientes foram examinados semanas depois de desenvolver os sintomas do coronavírus. Um deles era um trabalhador de uma empresa de entregas de 44 anos de Osaka. No início de abril, ele pensou que poderia ter o coronavírus, mas quando começou a ter febre e dores no peito, mas suas ligações para um centro de saúde pública local não foram conectadas e ele não conseguiu fazer o teste de reação em cadeia da polimerase, o teste PCR aqui do Japão. Como resultado, ele não estava entre aqueles contados como pessoas infectadas com o novo coronavírus, mas mesmo agora, em meio ano após seus sintomas iniciais, ele diz que foi confrontado com uma sensação de cansaço tão forte que não consegue até sair da cama. Como seu trabalho exige que ele dirija um carro, ele não conseguia voltar a trabalhar. Ele disse: obviamente meu estado atual não é normal, mas não fui diagnosticado com nenhum tipo de doença. Então não posso receber benefícios de doença por meio do seguro de saúde pública. Sou forçado a viver enquanto procuro poupar e estou completamente perdido quanto ao que vai acontecer comigo devido a essas condições. O Ministério da Saúde iniciou em agosto uma pesquisa para apurações de fatos sobre complicações de infecções por coronavírus, por meio de tomografias computadorizadas de pessoas infectadas e suas respostas a questionários. O Ministério está investigando as características dos pacientes que apresentam sintomas e por quanto tempo eles continuam tendo, entre outras informações. Um funcionário disse: queremos confirmar a conexão que existe com o coronavírus e o que está sendo referido como complicações de longo prazo e verificar se o tratamento é necessário ou não. Então vocês estão vendo que a coisa está pegando e aqui no Japão está pegando também. Por isso que eu sempre faço esses alertas, praticamente assim, quase diários. Porque são matérias que saem praticamente quase diariamente desse tipo de complicações que está havendo. Nada mais normal, como é que se diz? Por quê? Houve a primeira onda, ninguém sabia de nada, era uma coisa nova. Agora vem aparecendo a nhaca. A caquinha, como é que se diz? Então, temos que nos proteger. Se protejam, por favor. Continue usando máscara, higienize as mãos, distanciamento social sempre que possível.
E como o governo japonês está recomendando também, quando for comer, tá? Não sentem um em frente para o outro, sentem na diagonal. Porque se caso a pessoa estiver infectada, se estiver sentado na sua frente, você vai ser infectado, né? Então, se você estiver sentado na diagonal, a chance de você se infectar é muito menor, de acordo com os médicos aqui do painel, né, do governo. Então, eles estão rebolando, vendo maneiras para evitar como é que fala? As infecções. Tanto que em Tóquio, 40% no caso das infecções de Tóquio foram em casa. Então dá para vocês terem ideia de quão perigoso, né, é levar o vírus para dentro de casa. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.